Bem, na sessão de hoje a gente vai exibir o longa De Volta à África, do Lionel, e também vamos exibir o curta chamado Expectations, expectativas, né? Do Mahamat Saleh Haroun. É um curta de 2008, um curta recente, né? Muitos desses filmes que a gente está vendo são filmes de cooperação internacional, né? É muito difícil os realizadores e produtores desses filmes conseguirem apoio em seus países para realizá-los, né? Eles sempre têm que recorrer a algum apoio externo, isso é muito marcante na história do cinema. Bem, agora nós vamos dar início à exibição Come Back Africa, De Volta a Parativos, longa-metragem de Lionel, 1960, uma coprodução da África do Sul com os Estados Unidos. Na passada, uma realidade, mesmo sendo há tanto tempo, ainda tão presente. Me lembrou muita coisa. Tipo o quê? Muitas lembranças afetivas do que eu não vivi. Muito com os corteiros de casamento. Aquelas passagens, aqueles rituais ali, é muito parecido com os desfiles da escola de samba na antiga Presidente Vargas, quando não tinha Sapucaí. O homem branco que não sai toda hora de cima do homem negro. Não, super agressivo. Fiquei pensando quão realista o filme é, de um tipo, parece que ele carrega uma certa tradição mesmo dos filmes, pelo menos do um realismo italiano. Qual é a cultura que referencia a outra? Qual é a cultura que permeia e é anterior ou posterior, né? Sim, em momento nenhum também parece que ele está trabalhando com não atores. Exato. Essa informação no filme, ela não é traduzida. Tem essa informação, né, de que ali são todos do papel para circular, para ter essa permissão. Só que ao invés de uma permissão oficial, hoje são, por exemplo, os documentos, né? Dependendo de quem você é e onde você está, andar sem documento é... Sim, a situação toda de um refugiado também. Ali é toda uma situação... A situação do empregado é quase uma situação de campo de extermínio também, assim. Eu sei que tem todas as dificuldades da gente tecer essas relações, essas comparações, mas, de fato, né, o que mais impressiona é que é tão angustiante porque é real, né? É real. É aquelas coisas, né? E já no curta, já tem uma outra angústia, né? Já tem aquele homem que já está quase chegando numa fase avançada da vida, né? Com muita experiência, assim, e vendo uma certa impotência perante o mundo. As escravidões se reinventam e permanecem, né? Os poucos diálogos, a falta de falas do personagem do curta mostra esse engasgo da situação dele. Da não verbalização, né? Esse travamento, certo emudecimento. Os dois terminarem de uma maneira tão... Tem uma relação forte do trabalho sendo colocado ali com uma cultura alheia, externa, né? E tá centrado isso na figura do trabalho. É que daí eu fiquei pensando, cada uma dessas pessoas seria uma revolta igual a do Zachariah. Também, em um certo ponto, que tem várias camadas, porque tem o outro cara que é o gangster. Tem essas figuras, sim, né? Que são essas figuras das pessoas. Acho que, como o Fanon diria, se corromperam e entraram numa dinâmica do capitalismo de uma... E na hora foi o quanto essas pessoas que aparentam normalidade não estão revoltadas também com todo esse sofrimento. Cada qual com sua revolta, mas a máquina segue. O que dá para perceber sempre que são pessoas muito sensíveis, né? Sensíveis, alegres e que querem família, amor, né? Então tem até a situação, tem até um purismo, até um muralismo. Você não poder estar nos territórios parece que são problemas infindáveis, né? Talvez uma estratégia de sobrevivência dos meninos seja criar essa fantasia paralela à realidade, né, da música e conseguir estar ali fazendo algo assim, né, desse tipo.
essa ideia de sobrevivência é muito latente. Todo não europeu cria alguma maneira de sobreviver. É histórico isso, sabe? Uhum. Todo mundo que é considerado fora da Europa, centro do mundo, teve que em algum momento da sua vida, ou a vida inteira, criar formas de estar vivo e se sentir feliz ou sobreviver, ou viver, né? É aquela frase que eu costumo dizer muito. Uns lutam até a morte e outros lutam até... Então todo o corpo negro está dentro dessa chave. Não seria diferente no filme. Você acha que esses filmes constroem junto com a sua pesquisa sobre o corpo negro? É que eu estou pensando mais no ambiente acadêmico, né? Mas eles casam muito com a ideia do condenado da terra. Essa ideia de você ser condenado a sua própria inexistência porque existe algum colonizador determinando isso em cima de ti. A sua penitência, a sua autopunição, né? É uma coisa bem cristã, assim, né? Da culpa. Ser condenado na sua própria... Onde você nasceu, onde você mora. É o que o famoso Foucault chama de biopolítica e o Mbembe de necropolítica. Que trata ali o Zachariah como nem o nome. Assim, é um completo objeto. É um corpo completamente objetificado, fetichizado e reificado, né? Pelo Isso me lembra um pouco até o Rio 40 Graus, também por ser acho que da mesma época, né? E apesar de ter essa coisa, com essa proximidade com o neorrealismo, ele se aproxima do Rio 40 Graus, do neorrealismo italiano. Não são cidades devastadas pela guerra. O sofrimento, a expectativa da população é outra. Igual aqui no Brasil, são cidades devastadas de outra forma. São pessoas lutando para sobreviver de outra forma. É um ponto a se considerar. Quais são as semelhanças que existem na exploração de guerra com a exploração do Estado, ou a exploração do capital? E tem toda a questão, invasão policial de madrugada. Isso é quase como você ser bombardeado na guerra, né? Obviamente que na guerra você uma chance só de sobreviver, mas talvez não seja uma de nível de intensidade. Se você for pensar, você estender uma penitência e uma punição a longo prazo, uma vida inteira, talvez seja pior do que uma guerra.